Estamos a falar de seguir a Cristo a qualquer custo. Mas esta manhã vou pregar sobre Cristo. Vou começar sempre com Ele em tudo. Porque não faz sentido lidar com qualquer outra coisa até que tenhamos lidado com Ele. Mas possivelmente essa semana, algumas das coisas que vamos meditar vai ser... Bem, o preço de seguir a Cristo. Mas já pensaram no preço de não seguir a Cristo? Já pensaste o quanto já perdeste nesta vida? Porque te integraste às vaidades deste mundo em vez de te entregares para seguir a Cristo? Outra das coisas que vamos pensar é esta: a vida cristã e as missões são sobrenaturais. Eu concordo com as músicas que cantamos hoje e são maravilhosas. E procuram mover e atingir as pessoas. Lamento, não é suficiente. Isso não vai acontecer. Uma canção não vai fazer isso. Temos que ser cheios com o Espírito Santo. Cheios com o Espírito Santo. E então testemunhar não será mais um trabalho. Haverá um fluxo desse grande poder a mover-se em ti. E digo-vos... E vou dizer certas coisas e até dar explicação, vocês vão pensar que eu sou carismático. Mas digo-vos, só porque há todo tipo de heresia lá fora em relação ao Espírito Santo, não significa que vá permitir que eles retirem de mim o ministério do Espírito Santo. Eu sei isto. Não podemos respirar se estivermos separados da plenitude do Espírito Santo. Não podemos servir a Cristo se estivermos separados da plenitude do Espírito Santo. E há milhares de canções que procuram mover o seu coração a fazer bem as coisas. Mas tu não as farás, não conseguirás fazer, a menos que sejas cheios com o Espírito Santo. É tudo. Esta manhã, vamos falar muito sobre Cristo. Sobre Cristo, aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Ao longo dos tempos, alguns dos maiores teólogos da igreja tiveram medo de tocar nesta passagem. O que significa? Aquele que Isaías viu no templo, aquele de quem os anjos cantam Santo, Santo, Santo. Naquele madeiro, aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós. Isto é algo que temos que entender. Temos que entender. Mesmo começando com um texto como este, deixe-me dizer algo. Se a tua mente está devagar, devia cair sobre o teu rosto agora mesmo e chorar. Porque uma passagem como essa, sobre o Cristo que te redimiu, pode ser lida e tu continuar apático. Se pensas que fui longe demais, quero que saiba que o teu coração está errado e te deves arrepender. Te deves arrepender. Não há maior mensagem, não há maior pensamento do que sobre o que Cristo fez por nós lá na cruz. E se isso não te toca, é porque o teu coração está morto. Pode ter religião, pode ser evangélico, pode ter feito aquela oração do pecador milhares de vezes, mas posso garantir-te, não conheces a Deus. Então vamos falar de Cristo e da cruz. Porque esta é a motivação principal para tudo. Se tens alguma motivação na vida cristã que não seja Jesus Cristo, então és um idólatra. Se procuras fazer as coisas porque é correto fazê-las, porque é moralmente correto, porque honram essa ou aquela pessoa, é idolatria. Tudo o que fazemos, lançamos a Ele. E quanto mais fazemos sobre Ele, mais seremos atraídos, tocados e fortalecidos para o seguir. Precisamos ouvir o Evangelho de novo, e de novo, e de novo. Precisa ser exposto e explicado. Precisa ser crido pelo pregador, sabendo que não precisa de outra ferramenta. O Evangelho é suficiente. O Evangelho é a única mensagem que pode salvar. Pense nisso dessa forma. Nunca houve. E para os pregadores que acham que chegaram à perfeição sem pecado, ou para os cristãos que acham que nunca pecam, diga-lhes isto. Nunca houve
um momento da tua vida, quer enquanto pagão, quer enquanto cristão, nunca houve um momento na tua vida que tenhas amado a Deus como Ele deve ser amado. Nunca houve um momento na tua vida que tenhas amado a Deus como Ele deve ser amado. Uma vez perguntaram-me qual é o maior pecado. Eu disse, bem, nunca pensei nisso dessa forma. Acho que tenho que pensar sobre isso. Pensei um pouco e disse, suponho que o maior pecado seja quebrar o maior mandamento. E o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, mente e força. E estou aqui hoje para vos dizer que vocês nunca fizeram isso. Nunca! O que significa que Cristo foi feito pecado? Significa que quando Ele estava naquele madeiro, se tornou impuro, se tornou corrompido, que a sua natureza, a sua pessoa se tornou em algo vil, repugnante, pecador. O que significa que Ele foi feito pecado? A resposta está no mesmo texto. Veja o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como Cristo se tornou pecado? Como foi Ele feito pecado? Como é que nós nos tornamos justos? Quando cremos no Evangelho. Então está aqui a resposta. No momento em que a pessoa crê no Evangelho, não se torna num ser justo. Quero com isso dizer que no momento em que creem, a sua natureza ou o seu ser completo não é tão transformado que se torne um ser perfeitamente justo. E nunca mais pequem. Não é o que a Bíblia ensina. Não, nos é injetada uma graça especial que nos deixa imunes ao pecado. No momento em que creste em Cristo, não te tornaste um ser justo, e posso provar isso. Ainda pecas. O que te aconteceu no momento em que creste em Cristo foi ser judicialmente, legalmente declarado justo perante o trono de Deus. Foi uma declaração judicial perante o trono de Deus. É justo, não pela tua virtude, não pelo teu mérito, mas pela virtude e méritos de outro. Jesus Cristo, o Senhor. E foi tratado por Deus como culpado. Ele sempre foi, e é e será o Cordeiro de Deus sem mancha. Mas naquele madeiro, os pecados do seu povo foram-lhe imputados. Vem do latim imputare, que significa pensar ou considerar. Ele foi legalmente declarado culpado e Deus tratou-o como um Deus justo trataria o perverso. E isso é terrível. Quero que vejam isso. É muito importante. Cristo suportou o nosso pecado e Cristo tornou-se a maldição. E vocês dizem, sim, irmão Paul, já ouvimos alguns dos teus sermões em que pregas sobre isso. Não, agora vamos mais fundo. Penso que foi há 2 anos atrás, quando estava aqui, que falei algo sobre isto, mas vamos mais longe agora. Cristo tornou-se maldição naquele madeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ame a Cristo. Busque amá-lo.